Você já pensou em viver num lugar onde o inverno nunca dá trégua? Onde o termômetro parece sempre preso no negativo e sair de casa é quase um desafio de sobrevivência? Pois é. Em vários cantos do planeta, essa é a rotina. Enquanto em muitos países o frio é só uma estação, em outros ele dita o ritmo da vida. São lugares em que a neve não é atração turística, mas parte do cotidiano, onde a arquitetura, a comida, o humor das pessoas e até a forma de trabalhar precisam se adaptar. E é exatamente sobre eles que a gente vai falar hoje. Então já se ajeita aí, porque essa viagem vai. Hoje, no Belo Mundo, a gente vai passar por desertos congelados, cidades que parecem saídas de outro planeta, e rotinas que desafiam a lógica de quem vive principalmente nos países tropicais. Número 10. Dinamarca. A primeira parada da nossa viagem é a Dinamarca, terra dos vikings, casinhas coloridas de Copenhague, bicicletas cortando a cidade e até a ideia de que é um lugar aconchegante. E de fato é. Só que por trás desse charme nórdico existe um frio que não dá folga. A temperatura média anual do país gira em torno de 10 graus Celsius, o que já seria suficiente para colocar qualquer um em alerta de casaco. Mas essa média engana um pouco. Porque em pleno inverno dinamarquês, principalmente em janeiro e fevereiro, o termômetro despenca fácil para 10 graus negativos. E se você subir mais ao norte da Jutlândia, perto da divisa com o Mar do Norte, o frio aperta ainda mais. Historicamente, a menor temperatura já registrada na Dinamarca foi de 26 graus negativos, em 82, na cidade de Ørsted. E olha que não estamos nem falando da Groenlândia, que pertence ao reino dinamarquês e é muito mais gelada. Aqui é a Dinamarca continental mesmo. Para lidar com o frio, primeiro, eles se apoiam na arquitetura. Casas bem isoladas, aquecimento central e janelas duplas fazem parte do básico. Depois vem a cultura, o famoso conceito de hygge, que é essa ideia de criar ambientes aconchegantes, com luz suave, velas, manta no sofá e boa companhia. É uma forma de driblar não só o gelo, mas também os dias curtos, já que no inverno o sol nasce tarde e se põe cedo demais. Número 9. Cazaquistão. Quando a gente aqui no Ocidente ouve falar em países terminados em istão, logo vem a imagem de deserto, calor, areia a perder de vista. Mas o Cazaquistão, o maior país da Ásia Central, quebra essa expectativa de um jeito radical. Porque, na verdade, ele é um dos lugares mais frios do planeta. A média anual de temperatura por lá gira em torno de 8 graus Celsius. Parece até suportável, mas essa é só a média. O que impressiona mesmo são os extremos. No inverno, não é raro o termômetro despencar para 20 graus negativos, especialmente em regiões como Astana, a capital planejada no coração do país, e no norte, próximo à Sibéria. A mínima histórica registrada oficialmente bateu nos 44 graus negativos. Exatamente por isso, as cidades são projetadas para enfrentar ventos cortantes e nevascas intermináveis. Astana, por exemplo, já foi considerada uma das capitais mais frias do mundo, com ruas onde o vento parece atravessar até as roupas mais grossas. A culinária local também reflete essa necessidade de resistir ao clima. Pratos ricos em carne, laticínios e massas ajudam a manter a energia. O chá quente é presença constante, e no interior ainda se vêem as tradicionais yurtas, tendas herdadas dos ancestrais nômades, desenhadas para reter calor em meio às estepes geladas. Número 8. Estônia. Entre a Rússia e o Mar Báltico, existe um pequeno país que parece ter sido esculpido para o frio: a Estônia. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes, esse lugar carrega uma das médias anuais mais baixas da Europa, em torno de 7 graus Celsius. O inverno por lá é longo, escuro e gelado. Não é raro a temperatura cair abaixo de 20 graus negativos, especialmente nas áreas mais afastadas de Tallinn, a capital. O recorde histórico foi de quase 40 graus negativos,
registrado em 1940 na região de Jõgeva. Para um país pequeno, esse número é o suficiente para entrar com destaque em qualquer ranking de frio extremo. Mas não é só o termômetro que pesa. Durante vários meses, a luz do sol mal aparece. Os dias chegam a ter menos de 6 horas de claridade. Isso muda completamente a rotina das pessoas. Muitos estonianos sofrem com a chamada depressão sazonal, uma queda de energia e humor causada pela falta de luz natural. Não por acaso, uma das armas secretas contra o inverno por lá é a sauna, tradição herdada dos vizinhos finlandeses e que funciona como refúgio quente no meio do gelo. A geografia também colabora para essa sensação de isolamento. Mais da metade do país é coberta por florestas, e os lagos congelados no inverno transformam a paisagem em um cenário de conto de fadas. Só que viver nesse cenário exige disciplina. Casas com aquecimento central robusto, roupas térmicas reforçadas e, claro, muito chá quente para aguentar as noites intermináveis. Número 7. Suécia. A Suécia é famosa pela qualidade de vida, pelos altos índices de educação e até pelo design minimalista que conquistou o mundo. Mas, por trás dessa imagem moderna e organizada, existe uma realidade climática nada convidativa. Frio, muito frio. A média anual de temperatura é de pouco mais de 4 graus Celsius, o suficiente para colocar o país entre os mais gelados do planeta. O inverno sueco é rigoroso, especialmente no norte, acima do Círculo Polar Ártico. Nessa região, cidades como Kiruna registram temperaturas que chegam facilmente a 35 graus negativos. O recorde histórico do país foi de 48 graus negativos, registrado em Vuogatjalmi, em 1966. E não é só o frio que impressiona. Durante parte do inverno, o sol simplesmente não aparece. São semanas de escuridão quase total, o chamado noite polar. Essa ausência de luz traz consequências diretas para a saúde mental. Muitos suecos enfrentam a depressão sazonal, uma queda de energia e humor ligada à falta de sol. Por isso, o consumo de vitamina D e o uso de lâmpadas especiais que simulam luz natural são comuns por lá. Número 6. Finlândia. Se existe um país que parece ter sido moldado pelo frio, esse país é a Finlândia. Com temperatura média anual de pouco mais de 3 graus Celsius, ela está sempre entre os lugares mais gelados da Europa. Mas a média esconde extremos ainda mais duros. No norte, na Lapônia, o inverno derruba os termômetros para 40 graus negativos com facilidade. O recorde oficial já registrado foi de 48 graus abaixo de zero, em Kittilä, em 1999. E não é só o frio. Assim como na Suécia, aqui também o sol também desaparece por meses. Em cidades como Rovaniemi ou Utsjoki, o fenômeno da noite polar deixa os moradores semanas inteiras mergulhados na escuridão. Sem luz natural, o corpo e a mente sofrem. Não à toa, a Finlândia está entre os países que mais estudam e combatem a depressão sazonal. O consumo de vitamina D é rotina, e muitos recorrem a terapias de luz artificial para enfrentar o inverno. Por outro lado, esse mesmo clima extremo ajudou a criar tradições que viraram marca registrada do país. A sauna, por exemplo, não é só lazer, é necessidade. Com mais de 2 milhões de saunas para 5 milhões de habitantes, ela é parte fundamental da vida cotidiana. É ali que se esquenta o corpo, se relaxa a mente e se mantém uma conexão cultural milenar. Número 5. Noruega. A Noruega é lembrada pelos fiordes imponentes, pelas auroras boreais e pelo alto padrão de vida. Mas também é um dos países mais frios do planeta, com média anual pouco acima dos 3 graus Celsius. Esse número já coloca o país no ranking, mas claro, é no inverno que o verdadeiro rigor climático se mostra. Nas regiões do norte, como Tromsø ou Svalbard, os termômetros despencam facilmente para 30 ou 40 graus negativos. O recorde histórico, registrado em Karasjok,
chegou a 48 graus abaixo de zero em 86. Esse cenário exige adaptações. A arquitetura norueguesa aposta em casas bem isoladas e sistemas de aquecimento eficientes. A cultura também se moldou ao clima. Atividades como o esqui de fundo, a pesca no gelo e as longas caminhadas na neve fazem parte da identidade nacional. Até o consumo de peixe gorduroso, como o salmão, ajuda a fornecer energia extra contra o frio intenso. Mas o inverno não traz só desafios. Ele cria oportunidades únicas. Tromsø, por exemplo, virou um dos melhores lugares do mundo para observar a aurora boreal, atraindo turistas que encaram o frio extremo em busca desse espetáculo natural. Ao mesmo tempo, a escuridão prolongada é contrabalançada pelo verão, quando o sol da meia-noite ilumina o país sem descanso. Número 4. Mongólia. Saindo do frio norueguês, chegamos agora à Mongólia, um país de dimensões continentais, dominado por estepes sem fim, desertos como o de Gobi e cadeias de montanhas que parecem não acabar nunca. Só que apesar de toda essa vastidão, ela também é um dos lugares mais frios do planeta. A média anual gira em torno de 2 graus Celsius, mas o inverno faz esse número parecer tímido. Cidades como Ulaanbaatar, a capital, estão entre as mais geladas do mundo. Localizada a mais de 1.300 metros de altitude, cercada por montanhas, a cidade enfrenta temperaturas que caem para 40 graus negativos todos os anos. Em 2010, por exemplo, o país registrou mínimas abaixo de 50 graus negativos em algumas regiões do norte. Esse frio extremo tem impacto direto na vida dos mongóis. No campo, a população ainda mantém o estilo de vida nômade, vivendo em tendas chamadas gers. Essas estruturas circulares são montadas com feltro e madeira, pensadas para reter calor e resistir ao vento cortante das estepes. Mesmo assim, durante os invernos mais severos, conhecidos como dzud, milhões de animais acabam morrendo, o que compromete a subsistência das famílias. Em Ulaanbaatar, a adaptação se dá de outra forma. O uso de carvão para aquecimento é comum, mas isso também trouxe um problema. A cidade já foi considerada uma das capitais mais poluídas do mundo durante o inverno, quando a fumaça do carvão se mistura com o ar gelado. Número 3. Islândia. A Islândia parece saída de um conto épico. Terra de vulcões, geleiras, fiordes congelados e paisagens que misturam fogo e gelo de um jeito único. Apesar de toda essa beleza dramática, viver aqui significa encarar um dos climas mais severos do planeta. A média anual fica em pouco mais de 1 grau Celsius, mas o que pesa mesmo é a sensação de isolamento. No inverno, as temperaturas caem facilmente para 20 graus negativos em várias regiões. Some a isso a escuridão. Em dezembro, na capital Reykjavik, o sol mal aparece por 4 horas no dia e no norte da ilha. A noite pode se estender por semanas, criando uma atmosfera que afeta diretamente o humor e a saúde mental da população. E como os islandeses encaram isso? Com resiliência e criatividade. As casas são aquecidas com energia geotérmica, aproveitando o calor vindo das profundezas da terra. A população se apoia em tradições comunitárias, encontros culturais e, claro, no banho quente ao ar livre, mesmo com neve caindo ao redor. Essa mistura de calor natural e gelo virou símbolo do país. O frio também molda a economia. A pesca, principal atividade durante séculos, só foi possível graças à habilidade de navegar e trabalhar em mares congelados. Hoje, o turismo de inverno atrai gente do mundo todo, seja para ver as auroras boreais, seja para explorar cavernas de gelo e vulcões cobertos de neve. Na Islândia, frio e isolamento não são barreiras, são parte do encanto. Número 2. Rússia. Se existe um país que é praticamente sinônimo de frio, esse país é a Rússia. Com um território imenso, atravessando 11 fusos horários, ela apresenta uma média anual de temperatura de menos 2 graus Celsius. Mas essa média esconde os extremos que transformaram a Rússia
em referência mundial de inverno rigoroso. Na Sibéria, por exemplo, o frio desafia qualquer noção de limite humano. A cidade de Oymyakon, conhecida como o Polo do Frio, registrou em 1933 nada menos que 57 graus negativos. Até hoje considerada uma das temperaturas mais baixas já enfrentadas por uma comunidade habitada de forma permanente. Outras cidades, como Yakutsk, passam meses com temperaturas abaixo de 30 graus negativos e ainda assim funcionam normalmente, com escolas, mercados e transporte. As adaptações para esse clima são impressionantes. Casas são construídas sobre estacas para não derreter o permafrost, aquela camada de solo permanentemente congelado. Carros precisam ficar ligados o tempo todo durante o inverno, porque se desligarem, podem simplesmente congelar e não ligar de novo. E o vestuário não é luxo. Roupas de pele, botas forradas e camadas sobre camadas são essenciais para sair de casa. O frio também deixou marcas na história russa. Guerras foram vencidas com a ajuda dele. Basta lembrar das tropas de Napoleão e mais tarde dos nazi, que não resistiram ao inverno russo. Ao mesmo tempo, esse clima extremo reforçou a imagem de um povo resistente, acostumado a suportar condições que parecem impossíveis. Número 1. Canadá. O Canadá é aquele país que, para muita gente, já vem com a imagem de frio grudada no nome. E não é à toa. Com uma média anual de quase 3 graus negativos, ele lidera a lista dos países mais frios do planeta. Mas claro, como em todo país gigante, o clima varia bastante. No litoral do Pacífico, em cidades como Vancouver, os invernos são até amenos. Já no norte, em Yukon, Nunavut e nos territórios do noroeste, o frio é de outro nível. A menor temperatura já registrada no Canadá foi de menos 63 graus, em Snag, no Yukon, em 1947. É frio que congela o ar antes mesmo de você respirar. Nessas regiões, o inverno pode durar 8 meses, com longos períodos de escuridão no inverno polar, quando o sol simplesmente não aparece por semanas. Para sobreviver, os canadenses criaram uma relação muito peculiar com o frio. As casas são super isoladas, o aquecimento central é indispensável e até o transporte público se adapta. Em algumas cidades, existem túneis e passagens subterrâneas inteiras para que as pessoas possam se deslocar sem encarar a neve. E a neve, claro, virou parte da cultura. O hóquei no gelo é praticamente religião nacional e esportes de inverno movimentam a economia e o turismo. No fim das contas, o Canadá não só convive com o frio, ele faz do frio um motivo de orgulho. Bônus: Groenlândia e Antártida. E se você chegou até aqui, a gente separou um extra para vocês. Porque mesmo não sendo países, tem 2 lugares que não poderiam ficar de fora dessa conversa quando o assunto é frio: a Groenlândia e a Antártida. A Groenlândia, apesar de ser território da Dinamarca que falamos lá no início do vídeo, é praticamente um continente de gelo. A média anual de temperatura por lá gira em torno de 10 graus negativos, mas em algumas áreas do interior, o frio aperta ainda mais, chegando facilmente aos menos 30. O inverno é tão severo que em certas localidades o sol some por semanas. A vida nas cidades costeiras depende muito da pesca e da caça. E o isolamento é uma realidade. Não existem estradas ligando as comunidades, e o transporte é feito de barco, avião ou até trenó puxado por cães. Para os cerca de 56 mil habitantes, conviver com o gelo é parte da rotina diária. Mas, se a Groenlândia já impressiona, a Antártida joga em outro campeonato. Lá, a média anual é de incríveis 57 graus negativos. É o lugar mais frio, seco e ventoso do planeta. A menor temperatura já registrada na Terra foi justamente ali. Menos 89 graus na estação russa Vostok, em 83. O Sol também segue um ciclo radical. Durante o verão, ele não se põe por meses, enquanto no inverno reina uma escuridão quase total. Ninguém mora de fato na Antártida.
O que existe são estações de pesquisa espalhadas por vários países, onde cientistas enfrentam o frio extremo para estudar desde o clima até a vida selvagem. Pinguins, focas e baleias dividem espaço com esses humanos temporários, num dos ambientes mais inóspitos já conhecidos. E aí, deu para sentir o frio na espinha só de ouvir esses números? Do Canadá até a Antártida, o planeta mostra que viver em temperaturas extremas não é só resistência, mas também adaptação e até orgulho cultural. Agora a gente quer saber de você. Qual desses lugares você teria coragem de encarar? Você se vê morando em algum país dessa lista ou sairia correndo para o calor dos trópicos? Conta aqui nos comentários que a gente adora ler a sua história. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais o Belo Mundo a continuar trazendo curiosidades de todos os cantos do planeta para você. Até a próxima!